Conheça os 4 pilares importantes que você deve aplicar na sua empresa para que tenha sucesso no atendimento aos eventos de E-Social e evite erros nesse atendimento. Meu nome é Jackson Jerônimo e nesse último vídeo nós vamos falar sobre o 4º pilar da nossa série de vídeos sobre esses importantes pilares para você atender aí o E-Social. Nós estamos tratando especificamente do evento S2240 e nesse vídeo nós vamos tratar agora sobre o 4º pilar, que nós chamamos de gestão, itens de controle, né? Então você que está acompanhando a nossa série de vídeos aí falando sobre esses pilares, nós já apresentamos para você os 3 pilares importantes, que é a parte de capacitação das pessoas na empresa, a parte de diagnóstico das informações que vão para o E-Social, constantemente também o plano de ação, e vamos falar agora e falamos também do 3º pilar, que é a construção das documentações que servirão de base para preencher as informações no sistema do E-Social. E agora nós vamos falar de um evento também importantíssimo, do pilar importantíssimo, que é a parte de gestão. Não adianta você capacitar a sua equipe, você ter aí as informações nas suas mãos bem elaboradas, se você não tem uma constância, se você não consegue manter aí um alinhamento, porque essas informações serão informadas mês a mês para o governo e você precisa agora manter controle dessas informações, né? Vocês viram que o PPP e consequentemente as documentações que vão dar base para esses documentos precisam de outras informações ligadas a ele, e isso é importante que a empresa mantenha uma constância, e isso vai passar agora a ser feito através de uma gestão, tá? Então, se a empresa consegue manter essa gestão, ela vai conseguir então manter a capacitação dos seus trabalhadores, manter aí esse diagnóstico previdenciário, ou seja, sempre atendendo essas exigências, também sabendo quais são as mudanças que estão acontecendo, porque a mudança previdenciária, a mudança na legislação previdenciária, ela acontece com muita constância, e também vocês vão estar fazendo as documentações de forma correta através dos profissionais que estão capacitados. Bom, pessoal, vamos direto ao ponto. Vamos falar agora do nosso 4º pilar. Olá, pessoal. Então vamos começar agora a nossa última aula, nosso último vídeo falando dos 4 pilares para você ter sucesso no atendimento social. Lembrando que nós estamos dando um foco nas informações que vão constituir aí o evento S2240, que nós chamamos o evento aí PPP, onde nós vamos falar para o E-Social como estão as condições do ambiente de trabalho, como são as atividades, os riscos que estão presentes, as avaliações. Vamos falar também do responsável técnico e vamos também falar sobre a questão da parte aí mais importante, que é o GFIP, né, que é o recolhimento das informações que vão aparecer lá, que já aparece no campo 13.7 do PPP, mas no sistema ele vai ser informado através do evento S1200, como nós vimos, né? E as informações serão respondidas então pela tabela 2, mas ela tem uma correlação muito grande com isso que nós vamos falar aqui, que nós já estamos falando no evento S2240. Então, pessoal, só refazendo uma breve recapitulação, no vídeo 1 nós falamos sobre a capacitação dos profissionais, demos a importância sobre isso. Na aula 2 falamos sobre o diagnóstico, no vídeo 2 falamos sobre o diagnóstico, e no 3 falamos das provas, ou seja, da elaboração dos documentos que são importantes para atender aí as evidências do E-Social. E agora nós vamos falar um pouquinho da gestão interna, que é o último pilar desses 4 pilares que nós estamos apresentando para vocês nessa série de vídeos sobre esse tema. Então nós vamos dar foco agora no último pilar, que é a gestão interna, itens de controle. Vamos ver o que é isso. Pessoal, na capacitação, o que nós vimos? Nós vimos que é importante ter a questão do conhecimento, né? E esse conhecimento ele está pautado em quê? Legislação previdenciária. Tá? A importância de conhecer a legislação previdenciária, saber diferenciar a legislação previdenciária de legislação trabalhista, os pontos importantes da Lei 8.213, os artigos 5758, o decreto 3048, a partir a partir do artigo 64 até o artigo 69. Nós temos também aí informações importantes na instrução normativa, e sempre lembrando daquela hierarquia que nós mostramos lá
das normas. Muitas das vezes a gente dá muita ênfase nas instruções normativas, mas esquecemos de atender em primeiro lugar o que a lei determina. Então, sempre importante pensar nisso. Primeiro, eu preciso atender a lei. A instrução normativa, ela tem as suas obrigações, tem a sua importância para esclarecer você também dúvidas que possam surgir e você ter pontos mais esclarecedores, né? Conforme também eu mostrei para vocês um pouco no diagnóstico sobre a questão do gerenciamento dos riscos através da instrução normativa IN 971. Legislação técnica, falamos um pouquinho também, abordamos a importância de conhecer as normas de higiene ocupacional, conhecer também um pouco de higiene ocupacional, tem que conhecer muito essas informações. Então você que é um profissional técnico, você que é um engenheiro que vai estar fazendo aí LTCATs, construindo a base dessas informações que vão para o sistema, é importante que você domine isso. Conhecer a LINAC, que é a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos, que hoje já faz parte do decreto 3048, conhecer bem o anexo 4 do decreto 3048, conhecer aí as exigências da NR6, da NR15, e daqui a pouco teremos a nova NR9. Então tem muita informação técnica que é importante para que o profissional seja capacitado e ele então consiga, nesse primeiro pilar, saber o que ele precisa para fazer um bom trabalho e ter consistência naquilo que ele vai estar construindo de um trabalho aí para a empresa que ele vai atender, que você vai atender, né? A questão do manual do E-Social, né? É importante você conhecer o E-Social, saber as informações que estão ali, as exigências que vão estar sendo enviadas, como que isso vai ser feito, os layouts. Então conhecer tudo que está por trás dos outros eventos que fazem parte do E-Social também. Não é só os eventos de SST. Os eventos de SST são completos e tem interação com outros eventos dentro do E-Social. Então é importante que você conheça o E-Social num todo, mas tenha um embasamento maior nessa questão dos eventos de SST, que é o foco que você vai atuar. E nós falamos das vantagens de você ser capacitado, né? Quais são as vantagens da empresa ter um profissional capacitado? Nós frisamos muito isso porque não adianta nada fazer um trabalho, começar a fazer um trabalho, trazer boas empresas de fora, consultorias e coisas dessa natureza, mas se dentro da empresa não existe ninguém com capacidade de absorver aquilo, de fazer gestão, de acompanhar, de saber se está no caminho certo, de acompanhar um plano de ação, de saber então tratar aquelas informações e fazer também reuniões internas com o RH, com o próprio pessoal de segurança do trabalho. Nós sabemos que tem empresas que não têm muitos empregados, né? Mas a maioria das empresas hoje existem muitos empregados. É importante que a empresa então capacite e tenha um profissional para isso. Então nós mostramos nessa capacitação um pouco dessas informações, mostrando a importância desse primeiro pilar para ter sucesso no E-Social. Chegando aqui no segundo pilar, que é o pilar da verificação, que também é importante. Tem que saber o que está adequado na empresa, o que realmente está sendo atendido, o que não está, quais são as questões que a empresa está exposta, a consistência dos documentos, do laudo, do próprio PPP que é feito, a consistência também da questão do atendimento previdenciário. Nós vimos lá a questão normativa 971, ela fala sobre o recolhimento de GFIP, como ele vai ser pautado, os documentos que vão ser verificados. E isso tudo reflete também na parte das informações que vão para o social, porque a partir do momento que você entrega isso, você vai ser depois questionado, você vai ter que provar essas informações, você vai ter que mostrar de onde isso veio. Então é importante que você conheça então e saber como que está a sua empresa perante o atendimento da legislação e as consistências das evidências, né? E se essas evidências existem, se elas estão presentes, se elas estão sendo acompanhadas, construídas, né? Não adianta você fazer um bom trabalho se você também não tem evidência. Nós vimos a importância aí quando nós falamos da questão lá da parte da consistência do LTCAT, quantas informações que nós vimos que são importantes, e dependendo da situação você tem aí documentos que estão sendo feitos, mas de certa forma alguns deles deixam a desejar, não estão bons, não estão a contento, né? Então você tem que ter evidências aí a partir do momento que você faz um diagnóstico, e você precisa ter essa comprovação, né, para você ter certeza que você está atendendo e atendendo com propriedade. O plano de ação da mesma forma, né? Ele vai designar, ele vai te orientar aquilo que você vai fazer, o prazo que você vai fazer, a ordem que você vai fazer. Então é importante que esse plano de ação seja construído. Então
o diagnóstico é um pilar importantíssimo dentro dessa caminhada de construção do social. Se a empresa pula essa etapa, se ela não faz isso, ela não vai saber onde ela vai estar acertando, onde ela está errando e aquilo que ela precisa então modificar. E o plano de ação vai justamente mostrar isso, quais são as ações prioritárias, as ações que vão ser direcionadas para o RH da empresa, para o contador, que vai ser direcionada para o profissional de SMS. Então, pessoal, diagnóstico previdenciário, ferramenta importantíssima, imprescindível nessa construção do sucesso no social. E penalidades e multas, né? Vocês viram que as penalidades são altíssimas, né? Não são penalidades baixas. Então, se você deixa de manter um LTCAT atualizado, se você não faz um PPP com base no laudo, então vocês viram aí a questão dessas penalidades que podem acontecer para a empresa e muito mais agora depois dessas informações que podem chegar para o social e vocês então podem ser surpreendidos aí com essas penalidades. Quando nós falamos da documentação, agora nós chegamos na fase de execução, falamos da importância das informações do PPP, a questão desse PPP ter o histórico laboral do trabalhador, dele constituir lá direitinho as informações sobre os riscos, que esses riscos possam então estar baseados aí em verificações feitas pelo laudo, medidas de controle. Então tudo isso vai estar espelhando aquilo que vai estar no PPP. Nós sabemos que agora o PPP eletrônico, como eu falei, ele vai ser montado por eventos. Então os eventos CAT vão fazer parte do PPP, o evento S2220, que é o ASO, vai fazer parte, só que nós estamos dando ênfase aqui mais no S2240, que são as informações mais importantes, é o coração na construção desse PPP. Então por isso que é importante esse documento ser bem executado, ser bem elaborado e a empresa também ter cuidado com todas as informações que serão lançadas nesse evento S2240 na informação por social. Nós vimos também a base legal do LTCAT, que está lá no artigo 5758. Nós falamos também da importância de respeitar aqueles itens mínimos que a instrução normativa orienta que seja feito, respeitar também as decisões legais que influenciam aí a base de construção do LTCAT. Eu não entrei muito em detalhe aqui, mas nós temos informações e decisões que vão pautar sobre questão de EPI eficaz. Nós temos questão também legal de orientações sobre questão de permanência. Nós temos outras súmulas que são feitas pela parte jurídica que influenciam também na parte do LTCAT. Então é importante que o profissional seja capacitado para que ele então possa aplicar isso tudo na questão da montagem do LTCAT, ter um documento consistente com a conclusão, que essa conclusão em base também ao recolhimento do GFIP, que a empresa possa ter essa percepção e que esse documento seja assinado pelo profissional que a norma determina, que é o engenheiro e o médico do trabalho. Nós também vamos perceber aí as mudanças do E-Social, na execução do trabalho. Nós vimos que a partir agora na etapa social, uma coisa que nós pontuamos, que nós vamos ter que colocar lá o CPF do responsável técnico, não é mais o NIT, igual nós colocamos no documento hoje que nós fazemos em papel, vai ser o CPF. Nós já vimos lá também dentro do manual lá um pouquinho das informações que estão no layout, que elas vão seguir o que você já faz hoje. Então eu falei isso lá no início, O social não muda nada da legislação, ele só muda a forma de entregar essas informações. Então se você hoje faz um PPP consistente certinho no papel, você só vai ter o cuidado de transcrever isso dentro dos campos certinho, com os códigos das tabelas e passar uma informação para que você esteja aí acertado. E nós podemos ter mudanças no social, Esse social ele consistentemente está tendo alterações, novos layouts, novas informações no manual. Então é importante que você acompanhe isso ao longo dessa execução. E o responsável técnico, para fechar aqui, que a gente não pode deixar de falar, responsável técnico, pessoal, engenheiro de segurança e médico, não deixe isso ficar fora do seu radar. Sempre que você for fazer o trabalho, se você tem que contratar um trabalho técnico para poder construir esse LTCAT, esse trabalho tem que ser feito por esse profissional. Vocês já viram a base legal, nós mostramos lá, mostramos também que tem que haver um recolhimento de ART. Então nós trouxemos aqui de forma bem coesa e bem sucinta, mas bem clara para vocês a base de tudo que nós estamos falando e a importância de vocês atenderem isso para ter sucesso no social. Não é fazer tudo o que nós queremos, mas seguir as orientações para que
ao final a penalização e a cobrança sejam o menor possível ou praticamente zero, né? Então, pessoal, falando em gestão agora, quando nós olhamos para o documento PPP, nós vemos uma série de informações, né? Nós temos lá as divisões do documento, nós temos a parte administrativa, que lá em cima nós temos a importância lá do registro da CAT, quando ela acontece, ela vai espelhar dentro do PPP, pois tem a sua importância. Não é o foco do nosso assunto agora, mas também isso tem que estar no radar da empresa, na parte de gestão. Descendo mais um pouquinho no campo ponto 13, nós temos informações sobre o setor, nós temos informação sobre cargo, temos informação sobre função. O que é função? É um cargo que a pessoa, é a atividade que a pessoa vai exercer como chefia, como supervisão, como gerente. Então isso é uma questão de função. Às vezes eu vejo muitas pessoas confundindo cargo com função. O cargo é o que ele vai designar na empresa, né? Ele é um profissional de mecânica, ele é um profissional de elétrica, ele é um profissional que trabalha na parte de contabilidade administrativa, mas ele tem a função lá de supervisor, tem a função de gerente. Então isso não pode ficar divergente e sendo uma complicação, né? Vimos também a questão da importância de fazer a parte do GFIP corretamente, e essa informação vai vir de onde? Vai vir com base do LTCAT e consequentemente também vai espelhar naquelas respostas que nós vimos lá do campo 15.9, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco. Então, pessoal, quando você começa a fazer a gestão, você olha para o documento, quantas evidências eu preciso ter para poder construir esse documento. A questão dos períodos elaborados, esses períodos tem que bater também lá com a parte do campo 13, onde você vai colocar lá desde a data de admissão. Então você tem que construir esse histórico, né? Procurar não deixar aí faltar, ter buracos, ter espaço, né? Onde que esse profissional esteve durante um tempo, ele sumiu, ele esteve afastado da empresa. Então isso tem que ter, tudo tem que ser gerenciado. Questão da profissografia, essa profissografia tem que vir do LTCAT, também tem que ser baseado lá. Sei que muitas empresas usam a profissografia às vezes do plano de carga e salário, que destoa daquilo que o empregado faz hoje. Então isso não é interessante, uma vez que, se você for questionado, você não vai apresentar o seu plano de cargos, salários e preço social, você vai apresentar o LTCAT, que é o documento que embasou o preenchimento do PPP. Lá na instrução normativa, na lei, não fala de outros documentos que são aí usados para você colocar profissografia, tá? Então, sempre lembrando, quando você tiver que dar subsídios para aquilo que você lançou, você vai ter que pegar o documento físico que você tem e apresentar. É importante que esses documentos tenham uma correlação, nós vamos falar sobre isso mais lá na frente. Então, isso são coisas que a gestão, esse pilar gestão, ele vai sustentar, ele vai então trazer toda uma sustentação de tudo aquilo que você veio fazendo, a capacitação, o diagnóstico, a construção dos documentos, e a gestão fecha isso para que isso não venha se perder de vista, não venha ficar perdido na empresa, solto, sendo feito a qualquer forma. Eu já fiz os 3 pilares, agora não preciso me preocupar, já tenho a documentação prontinha. Não. Agora que você tem que deixar isso bem no seu radar para que você possa então controlar essas coisas, tá? Qual o código que eu vou usar? É o código 04 ou o código 01, por que eu uso esse código, de onde que ele veio? Então tudo isso tem que estar no radar da empresa. Eu posso mudar esse código quando? E o que eu tenho que fazer? Ok, pessoal? E com certeza a parte do campo 15, né? Registros ambientais. Isso aqui é uma questão fundamental, ou seja, é o coração do PPP. Você vai então colocar aí o período que esse profissional trabalhou, o fator de risco, se foi um risco ruído, um risco químico, por exemplo, se foi um risco biológico. Isso tem que estar bem claro. A intensidade, se o risco for quantitativo, tem que colocar também a técnica utilizada, nós falamos um pouquinho sobre isso. Questão da eficácia do EPC, eficácia do EPI, respondendo lá as perguntas do campo 15.9, e a questão do CA. Todas essas evidências têm que estar de poder da empresa. A empresa tem que ter isso. Ela precisa gerenciar essas coisas, não pode ficar solto. De quanto tempo que ela vai estabelecer novas avaliações quantitativas, se houve mudança na empresa através dos programas de gestão, para poder consequentemente mudar então o LTCAT, o PPP, tudo isso tem que estar no radar da empresa. Olha aqui uma coisa que eu chamo a atenção, pessoal. Nós temos aqui as perguntinhas do campo 15.9. Muitas empresas não fazem a gestão correta dessas informações. Não prestam atenção na sequência das medidas de controle aqui, que está estabelecida
na NR6 e também na NR9. Então isso aqui é um atendimento a requisito, tem que atender, tá? Então vamos supor, se você marca que sim lá, eu tentei implementar medidas de proteção coletiva, você tem laudo para isso, que você tentou, a empresa veio, fez um trabalho, você tem isso claro, a documentação está linkada, por exemplo, ao seu PPRA hoje, ou daqui futuramente no seu PGR, e você tem como demonstrar isso, que não foi possível, o profissional então optou por usar o EPI até que essa medida de controle fosse praticamente finalizada, ou então se ela foi implementada em caráter emergencial. Então, pessoal, tem que ter isso, tem que ter um documento, não pode só marcar e não ter o subsídio por trás, não pode só fazer isso, tá ok, eu faço isso, mas de onde que veio essa informação, onde que está amarrado, onde que eu consigo mostrar? Outra coisa, foram observadas condições de funcionamento e uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo. Como que você acompanha a utilização de EPI dos empregados da sua empresa? Você tem auditorias, você tem fiscalização, você tem períodos certos para fazer esse acompanhamento, evidências que o empregado foi advertido, que ele foi treinado novamente, que ele foi, então, teve um acompanhamento da empresa, como nós vimos lá. A obrigação do empregador não é só entregar o EPI, mas é treinar, é acompanhar. Então isso existe dentro do programa lá, períodos certos para trocar o EPI, para constar que isso está sendo feito a gestão. Então, pessoal, isso aqui também não pode ser feito assim, eu tenho, mas tem de que forma? Outra coisa, foi observado o prazo de validade conforme o certificado. Então, vai comprar o equipamento, olha direitinho qual o equipamento que está sendo adquirido. A NR6 dá todas as especificações corretas do EPI para aquela atividade, tipo de protetor ocular que você vai comprar, a luva que você vai comprar, a máscara que você vai usar, porque esses EPIs são os EPIs fundamentais para a gestão aí do EPI, para a gestão do E-Social, para a gestão dos agentes físicos e biológicos, né? Sempre pensando em protetor auditivo, seja ele inserção, abafador, pensando em luva, pensando em máscara, né? Então são esses EPIs que vão aí estar no cenário. Muita gente coloca CA errado, que não tem nada a ver com aquele agente, que não tem nada a ver com aquele risco. Então começa aí a não demonstrar gestão dessa parte. E uma coisa que eu coloquei lá, um xizinho lá, que eu acho que é a coisa mais importante que acontece hoje, que é difícil de evidenciar, é a periodicidade de troca, definida em programas ambientais. Então esses programas ambientais são aquelas demonstrações ambientais que são mencionadas lá na IN 971 que nós vimos no diagnóstico, o PPRA para a maioria das empresas, o PCMAT para as empresas de construção civil e o PGR para as empresas de mineração. Como é que está isso aí? Foi feita a troca certinho. Eu estipulei que tem que trocar o protetor ocular de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Eu estipulei que vou trocar a luva aqui a cada 3 meses. Eu vou trocar o abafador todo ano. Eu vou fazer a troca aí das máscaras também dentro de um período. Especifiquei isso certinho. Tenho aí a comprovação de que fiz a vistoria do EPI antes de trocar. Tem aí a questão da assinatura do empregado, nem em época própria. Muitas das vezes não tem isso. Poxa, entregou um EPI no início do ano, em 2021, só vai entregar um agora em setembro. Não, isso está errado. Isso não demonstra gestão, né? Então, uma dessas perguntas que você coloca que não, você inviabiliza a questão de neutralização do EPI. Ele não pode ser considerado eficaz. Então, se não é eficaz, se tiver aí exposto a um agente acima do limite, vai ter que fazer o recolhimento, vai ter que pagar a alíquota diferenciada. E a questão de observar a higienização. Como é que está sendo feito isso? Como é que higieniza? Como que guarda? Como que a empresa gerencia isso? Tá, pessoal? E aqui embaixo nós temos a questão do responsável técnico. Tá? Faltou uma letrinha aqui no campo 6.16.2, é o NIT, né, que agora eu falei que vai ser substituído eletronicamente pelo CPF, mas você tem que ter o registro de classe. Então, classe, nós sabemos aqui que é CREA para engenheiro e CRM para médico, tá? E correspondente aí aos períodos, ou seja, as avaliações que vocês foram fazendo de períodos em períodos, vocês vão registrando, e aquele profissional ele vai ser vinculado por período na responsabilidade técnica daquela informação que você está lançando aí no E-Social, tá? Então isso tudo envolve a gestão. Uma coisa que eu trouxe aqui também, que é importante, né? Muita gente não conhece, uma alteração que teve lá na NR6, que foi através da portaria 107 de 25 de agosto de 2009, que ela traz lá no artigo 1º, inserir no item 6.6.1 da norma regulamentadora, número 6, equipamento de proteção individual, a linha H,
com a seguinte redação: registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Olha desde quando que isso funciona, pessoal, desde quando existe? Desde 2009, né? Então, olha só, desde 2009 que existe a obrigatoriedade legal de você ter esse registro. Antes disso, isso não estava na NR, então você teria outros meios de prova para fazer isso, mas desse período para frente você não pode dizer que você não tem um registro de fornecimento por trabalhador. Então você tem que ter isso por cada trabalhador que você tem no seu local de trabalho, seja em livro, seja em ficha individual, seja no sistema eletrônico. Ele tem que ser evidenciado, tá? Se isso não é evidenciado, você está infringindo um item da norma e isso vai trazer problemas para você, tá? Bom, pessoal, questão do empregador, né? Você que está me assistindo aqui, você pode ser um profissional de segurança, você pode ser um profissional de RH da empresa, você pode ser um profissional que constrói e monta documentação para empresas, enfim. Pensando você como empregador, você dependendo de seu patrão ou a pessoa que está fazendo aqui. Nessa ótica, né, a empresa que você trabalha, ela emite adequadamente o PPP, ela está atendendo a legislação, ela tem essa preocupação de fazer essa situação hoje, né, o PPP no papel e consequentemente trazer isso para o meio eletrônico. Segunda coisa, a empresa tem profissionais capacitados para emitir esse PPP. O que é capacitado? É justamente entender isso que nós passamos, esses pilares. O que tem que ser feito, por que tem que ser feito, como que faz, quais são as situações que eu posso, penalidades que eu posso ter se eu não faço isso corretamente. Isso está no meu radar, eu estou olhando isso constantemente, né? A empresa tem evidências do atendimento do campo 15.9 que nós acabamos de ver? Não, não tem. Se eu tiver aqui no muito é só um treinamento que eu fiz, não tem evidência de higienização, muito menos de troca, não tem sistema, meu sistema está desatualizado, eu não comprei outro, e o profissional que cuidava saiu e eu estou contratando outro, e nessa fase de contratação já se passaram 5 meses. Então, pessoal, olha quanta coisa a gestão tem que controlar, ela tem que ver, ela tem que estar sempre olhando isso aí, porque se esse pilar gestão ele não funcionar, tudo fica desregulado, a harmonia, a sintonia do trabalho, ela deixa de existir, né? A empresa sabe o percentual de quanto ela está atendendo hoje a legislação previdenciária. Olha quanta coisa que eu abordei aqui, olha que eu nem entrei em detalhe da lei 8.213 porque não dá tempo da gente falar, só deixei os itens importantes e qual legislação tem que ser observada, mas olha quantas coisas estão lá nas entrelinhas da lei 8.213, do decreto. A empresa tem esse acompanhamento de quantos por cento que ela atende, o quanto que ela não atende, o que ela tem que fazer para melhorar, o que está deixando ela exposta, né? A empresa recolhe o GFIP para os empregados expostos a agentes nocivos com base no LTCAT. Qual que é a base de recolhimento ou de não recolher? Por que você não recolhe? Por que você recolhe? Como que você está fazendo isso? O que te direciona? Como que você dispara uma informação para um tributário, para um contador? Eu tenho um sistema aqui que eu lanço as informações e ele está mandando, mas qual que é a fonte disso? De onde que vem? Não, tem um PPRA aqui que foi feito há 2 anos atrás, eu estou usando ele, mas teve alteração no ambiente de trabalho. Esse PPRA foi assinado por médico do trabalho, ou engenheiro de segurança? Não, é um PPRA feito por profissional técnico de segurança. Então, pessoal, olha só, não é isso que a lei fala. A lei fala que o GFIP tem que ser baseado no LTCAT. Aí na conclusão, eu destaquei isso lá, a conclusão do engenheiro, do médico vai dizer se dentro da empresa ele evidenciou as medidas de controle, né? Quais são elas? EPC elimina, EPI neutraliza. Então ele conseguiu ver essas duas coisas, elas trabalham em conjunto, viu a hierarquia. Então isso aqui está sendo eficaz para poder não deixar nocividade. O que é nocividade? É estar exposto a gente que faz mal para a saúde, que pode dar um problema para o trabalhador daqui a 25 anos, se ele trabalhar de forma permanente exposto a esse agente, né? Então tudo isso tem que ser de entendimento da empresa, né? E isso passa pela gestão, tem que ter pessoas capacitadas para olhar, para fazer isso. A empresa tem gestão da emissão do PPP com base no gerenciamento do ambiente de trabalho, conforme a IN 971. Isso aqui também é um ponto importantíssimo, muito importante. Muitas vezes a pessoa acha, não, eu só tenho o LTCAT pronto e estou colocando lá que está ok, lá, eu não recolho. Então a Receita Federal pode vir na empresa depois de um tempo e começar a ver como é que está a sua gestão, se o PPRA conversa com o PCMSO, se tem a estipulação lá da medida de controle que você fala que é eficaz, se você tem a ficha de EPI desse empregado assinada em época própria, se o agente reconhecido realmente está no ambiente de trabalho, se ele tinha que ser avaliado quantitativamente, se ele não foi. E eles começam a cruzar informações, qual o critério
que você utilizou para fazer a avaliação naquela época era NR15 que valia, já era NEGAL 01, como que você trabalha com isso, né? Então a gente sabe que depois de 2004 muitas coisas mudaram, nós temos várias informações aí dentro da instrução normativa, e a instrução 971 ela trata exclusivamente do custeio, também da questão do gerenciamento das empresas contratadas, nós temos retenção de percentual, se a empresa contratada presta serviço na sua área e tem exposição a agente nocivo. Então, pessoal, olha quanta coisa que tem que fazer a gestão. Se isso não está acontecendo, a empresa está fragilizada, ela não consegue se manter de pé, ela é facilmente bombardeada e facilmente ela vai ser desmentida perante as informações e aquilo que ela acha que tem gestão, mas não tem. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui agora porque a gente está falando muito de medidas de controle. Agora, com a entrada do novo PGR da 9NR1, vocês vão ver que lá no item 1.5.5 ele frisa muito sobre os controles dos riscos, né? O que está escrito lá? Medidas de prevenção. Quando comprovado pela organização a inviabilidade técnica de adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia: medida de caráter administrativo ou organização do trabalho, e depois a utilização do EPI, equipamento de proteção individual. A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e as limitações das medidas de prevenção. Olha, pessoal, o que a norma agora está trazendo? Não que a NR9 não trabalhava com isso, mas agora você está tendo um destaque maior no PGR. Isso facilita as empresas, então, agora a trabalhar com gestão. Elas vão ter que observar isso, elas vão ter que provar que elas estão fazendo essas medidas de controle dentro da hierarquia, né? Vão ter que ter isso bem claro, bem destacado, tá? Então o PGR também está vindo já para corrigir essas deficiências, para poder alinhar as empresas, para poder fazer com que isso facilite a gestão e as respostas lá do campo 15.9 para atender a instrução normativa 971. Então o PGR ele vai ter que trazer essa harmonia na empresa para poder ajudar, para poder colocar nos trilhos essa gestão ser feita. E consequentemente essas medidas de controle terão que ser verificadas. Nós vamos ver lá não é o foco do nosso vídeo aqui agora, mas vocês vão ver que dentro do PGR lá, ele vem com esse viés para poder colocar essa situação bem destacada dentro das empresas, e essas medidas de controle deverão ser acompanhadas. Elas terão que ser acompanhadas para saber se elas realmente estão sendo eficazes ou não, e se elas precisam ser substituídas, alteradas e coisas dessa natureza. Então, pessoal, com tudo isso que eu falei, né, o que o empregador ele precisa preocupar? Né? São várias coisas, mas eu destaquei algumas coisas aqui dentro daquilo que nós conversamos. Observar as exigências legais e técnicas, fazer a gestão das exposições aos riscos. O novo PGR vai vir aí para já trabalhar, forçar as empresas a realmente ter um gerenciamento, acompanhar não só a parte de risco físico e biológico, mas também vai falar da parte de ergonomia e acidente. A empresa tem que fazer as avaliações ambientais, a quantificação dos riscos. Em isso, se ela tem uma avaliação, muitas vezes essa avaliação foi feita aí de forma espaçada, ou não pegou todos os empregados da empresa. Então tem pessoas que não foram amostradas, setores que não foram amostrados, atividades que não foram amostradas. E isso fica vulnerável, isso fica ruim, né? Não é uma gestão correta, não tem gestão sobre isso. Não está mostrando de que forma que foi feito. Muitas empresas trabalham só com avaliações qualitativas, mal fazem um plano de ação e não contratam porque acham o trabalho caro, acham que o trabalho não é necessário, e quando ela precisa comprovar aquela informação, ela realmente não tem, né? Outra coisa, observar os resultados quando você fizer aí as avaliações, quando chegar, observar direitinho os relatórios, se foi feito dentro das normas direitinho, o que está acima do nível de ação. Nós vimos lá o que é nível de ação para a questão de agente físico, ruído, a parte dos agentes químicos, né? A questão da implementação das medidas de controle, o que eu tenho que implementar, que ordem que eu vou fazer, como que está sendo acompanhado. Fazer os laudos, né? Ou seja, fazer o LTCAT e ter as caracterizações. Tem que fazer isso. Não, já que você não tem o LTCAT, então vai buscar isso logo no mercado, começa a regularizar sua casa, né? Porque você vai precisar disso, né? Começa a fazer o negócio certo, igual eu falei no início lá. Muitas empresas agora já estão muito próximas de estar fazendo, já atendendo isso já no E-Social, mas muitas vão fazer isso
2022. Então aproveita agora que tá ainda tendo um tempo, começa a organizar a casa, olhar essas coisas. Aí eu preciso colocar esses pilares aqui dentro do meu estabelecimento de trabalho e começar a fazer o negócio acontecer. E quando for montar o PPP, que monte com base nesse laudo, para que você então tenha a sustentação da conclusão do profissional, para que aquela conclusão sustente também o recolhimento do GFIP e que haja uma harmonia e uma gestão interna eficaz, pessoal. Tá? Então, esses pontos são importantes, precisam ser observados. Com tudo isso que nós falamos, o que tem hoje, o que é importante e o que está no radar da empresa que você trabalha? Como que você consegue enxergar tudo isso? O seu radar está assim limpo, igual essa tela? Poxa, não tem nada aqui me sinalizando, está tudo ok, não está faltando nada. Ou seja, não, está faltando muita coisa. O seu radar não está pegando as informações que nós falamos. E como é que nós vamos fazer isso, né? Esse radar tem que ser ampliado, ele tem que começar a pegar essas coisas e começar a vir para o olho da empresa, para a gestão. Tem que ter sempre uma gestão à vista, um acompanhamento, isso tem que estar sempre sendo observado, né? Então vamos lá. Os profissionais da sua empresa estão capacitados para atender o E-Social corretamente? Isso já está no radar da sua empresa? Se não está, você tem que olhar agora. Poxa, isso não está aqui, eu tenho que me preocupar com isso. Eu vi essa apresentação e entendi que não posso trabalhar com profissionais desqualificados, profissionais sem capacitação, profissionais sem base naquilo que vão... Profissionais que vão trabalhar sem base naquilo que vão falar, que vão responder, que vão ser responsáveis, que vão ter lá uma capacitação, uma responsabilidade de enviar uma informação para o social. Não posso deixar isso assim. Evidências, existem evidências da correta aplicação do atendimento à legislação previdenciária. Vocês viram lá na aula, no vídeo 2, que eu abordei a questão do diagnóstico. Olha quanta coisa nós vimos ali pela simples leitura de um trechinho da instrução normativa. Imagine se você for ler toda a norma, ler todas as legislações pertinentes, a parte também técnica. Olha quanta coisa que evidencia o seu não controle, que evidencia a sua falta de gestão sobre isso, e quanto que evidencia o que você está exposto, e de certa forma exposto, você está vulnerável a multas e outras coisas dessa natureza, também processos que podem vir na empresa, né? Também tem isso, não é o foco do nosso assunto aqui, mas isso pode acontecer, outros processos podem ser desencadeados por não atendimento à legislação. As provas que você vai então mandar para o social, como é que essas provas, as técnicas, essas documentações estão, qual que é a base dessas informações? Nós vimos lá que precisa de ter um laudo, que precisa de ter uma série de itens atendidos. Nós vimos também lá que você precisa ter o foco de que isso não pode ser feito por qualquer profissional, tem que ter lá uma responsabilidade técnica, e você tem que conhecer as informações que serão enviadas ao E-Social e ter certeza que elas estão corretas, a qualidade da sua informação. Isso vai muito de quê? Dessa parte de gestão também. Se você não controla tudo isso que eu mostrei, essa parte de evidência de resposta campo 15.9, o código GFIP, se você não olha também as empresas contratadas que estão dentro do seu local de trabalho, isso tudo gera uma vulnerabilidade. Estou trazendo alguns pontos aqui para o seu radar da sua empresa. Mas tem muito mais coisas, né? Mas isso aqui são pontos importantíssimos que não podem faltar. O seu radar ele tem que estar todo mapeado. Tudo que precisa ser observado tem que estar ali. E outra coisa, a empresa possui um sistema compatível para responder e gerenciar os eventos SST. Pessoal, não tem como fazer atendimento SST sem sistema, esquece. Não tem como atender o social sem sistema, é muita coisa, é muita informação. Não dá para controlar na unha, no papel, só em planilhinhas, não dá para fazer isso. Tem que julgar profissionalmente, tem que julgar a nível de série A, tem que fazer um negócio bem feito. Senão não tem como, a exposição é muito grande. É preciso sair do amadorismo, né? Tem que sair disso, colocar o pé no chão e mostrar que você veio. Isso para a empresa é muito bom. Isso para você que é um profissional que trabalha dentro da empresa, mostrar para ela, isso é muito bom. Porque ela deixa de ser vulnerável, ela começa a se posicionar no mercado como uma empresa que vai fazer frente àquilo que precisa ser evidenciado, ela vai ter sustentação daquilo que ela vai responder, né? Então por isso que é importante essa parte de gestão interna. Eu já estou quase finalizando o vídeo aqui. Pessoal, nessa ótica é importante que a empresa então estabeleça um gerenciamento de rotina. Isso tem que acontecer, tá? Tem que acontecer. O que é um gerenciamento de rotina? É um conjunto de ações e verificações diárias executadas de forma padronizada para alcançar objetivos atribuídos a um determinado processo de uma organização, objetivando a busca da manutenção, confiabilidade e melhoria dos resultados.
Tá? Por isso que eu falei, julgar profissionalmente, olhar direitinho, ter pessoas capacitadas no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, um sistema que funcione, evidências que realmente sustentam as respostas, profissionais que estão ali comprometidos com aquilo que estão fazendo, né? E quais são as premissas desse gerenciamento? Estabelecer uma padronização de trabalho para não fazer as coisas de qualquer jeito, saber o que tem que fazer, quando tem que fazer, aonde essa evidência vai estar arquivada, de que quanto tempo tem que avaliar essa situação, saber também como que vão ser feitas aí, talvez reuniões, outros treinamentos que a empresa precisa, enfim, ter uma padronização para o trabalho, criar procedimentos, é importante ter procedimentos para atendimento às atividades e estabelecer itens de controle, né? Se a empresa não tem itens de controle, como é que ela vai saber se ela está no rumo certo, se ela está atingindo, se ela está evoluindo, se ela está perdendo? Ela não tem um balizador, então ela tem que ter isso, tá? Então é importante ter isso para ter sucesso aí no E-Social. Aqui eu estou trazendo alguns itens de verificação. Isso aqui tem que acontecer na empresa. Por quê? Esses itens de verificação vão ser justamente aquilo que você não vai deixar de olhar, que você não vai deixar de acompanhar dentro do seu gerenciamento, e isso vai trazer para você uma confiabilidade, uma sustentação melhor daquilo que você vai fazer. Então vamos dar um exemplo aqui. Verificação da implantação do EPC. Nós vimos isso que tem que aparecer lá no sistema de gestão da empresa. Antes de aparecer no LTCAT, ele tem que estar no sistema de gestão da empresa. Vocês viram que eu li lá que o PGR vai cobrar isso, ou seja, você tem EPC, você implantou EPC, então o seu sistema de gerenciamento tem que mostrar isso, independente de daqui a pouco do seu laudo vir, verificar, fazer, o laudo é a evidência técnica, ou seja, da verificação daquilo que você tem implantado, ele vai fazer a perícia daquilo ali, né? Ele vai periciar, mas você tem que ter aquilo estabelecido na gestão, a implantação do EPC é gestão. Então tá lá, qual que é a necessidade da ação? Verificar a existência de documentação que comprova a implementação do EPC. E o controle da ação? Justamente o que? Você ter a documentação lá, o PGR, o programa de gerenciamento que consta isso lá. Então isso é o controle da ação. Não, eu tenho isso lá, eu consigo evidenciar. Mesma coisa, implantação do EPI, sua eficácia. Tem que verificar o atendimento aos itens do campo 15.9 e as evidências daquilo, como eu falei. Como é que está a ficha de EPI, registro, tem sistema, não tem? Tem aí o livro que seja, alguma coisa tem que estar baseada, tem que ter esse controle, né? Então tá lá, coloquei exemplos de controle da ação, ficha, sistema que evidencia a entrega por empregado em época própria, né? E os registros de treinamento que são importantes também, de higienização, de saber por que ele tem que usar aquele EPI, de quanto tempo ele tem que trocar, como que a empresa vai cobrar dele, né? Nós temos uma coisa importante que são ordens de serviço, que a empresa pode usar muito bem isso para poder fazer esse trabalho. Então isso é gestão, pessoal, isso é pura gestão. O LTCAT e o GFIP, como é que você vai fazer essa verificação entre os dois, né? Então você tem que verificar se a conclusão do LTCAT ela define o recolhimento ou não do GFIP. O profissional que fez o LTCAT ele tem que dizer isso. Não, você vai ter que recolher porque a sua medida de controle não sustenta que o agente aqui não é nocivo, que ele está sendo neutralizado ou eliminado. E como é que você faz isso, né? Você pode fazer através de atas de reunião entre o SMS, o RH e o tributário e o sistema informatizado. Se você tiver um sistema informatizado, você tem que garantir que aquela conclusão está realmente embasando o recolhimento de GFIP. Se você não tem um sistema ainda que faça isso, que cruza essa informação, então você tem que ter reuniões entre o profissional que vai lançar isso e o profissional de SMS falando, olha, todo mês você tem que me mostrar aqui, houve mudança, vai ter que mudar esse código GFIP, não vai, teve mudança na conclusão do LTCAT, não teve, para você cercar isso, tá? Então você tem que ter essa evidência. Outra coisa, o GFIP, a informação ao recolhimento, tem que verificar se EPC e EPI não é eficaz para eliminar ou neutralizar a nocividade. Então, é o que eu falei, uma coisa depende da outra. Então, uma coisa é você atrelar o GFIP ao LTCAT, que é o recolhimento da alíquota, e outra coisa é você ter a sustentação dessa informação baseada nas conclusões do LTCAT com RT registrada pelo responsável técnico. Então você tem que garantir que todos os seus laudos vão vir nessa formatação, isso tem que estar evidente lá para poder mostrar, essa prova tem que existir. Outra coisa, o PPP, tem que verificar se o PPP está sendo elaborado com base 100% no LTCAT. Tudo que estiver sendo informado lá tem que passar por esse documento, né? A profissografia, como eu falei, o GFIP que está indo no campo 7, que daqui a pouco vai para o evento 1200,
a questão da descrição da atividade que nós vimos, a questão dos riscos que hoje aparecem no campo 15 do PPP, mas que vão ser lançados dentro do evento S2240. Então nós temos que rastrear isso. A própria resposta do campo 16, as respostas do campo 15.9, então tudo isso tem que estar atrelado. Então como é que você pode fazer isso? Poxa, como é que eu faço para poder garantir que o meu LTCAT espelha o meu PPP? Né? Então você cria uma rastreabilidade, cria um documento dentro da empresa que você fala, esse documento aqui ele está ligado a esse PPP. E quando você precisar buscar, seja para uma pesquisa de Justiça do Trabalho, ou alguma perícia, alguma coisa, ou o próprio INSS que te cobra, ou a Receita Federal, então você tem como mostrar, não, olha só, eu tenho um controle disso aqui, esse LTCAT que foi feito nesse ano, ele embasou esse PPP, esse LTCAT de 2022 vai embasar todas as informações para esse campo 2240, você tem que ter isso controlado. Tá? Nível de ação, mesma coisa, informar o nível de ação do social, tem que informar. Ah, não vou informar só acima do limite de tolerância, não, você tem que informar a partir do nível de ação. O que é isso? Ó, acima de 80 decibéis por ruído tem que informar. E acima da metade do limite de tolerância do agente químico, se ele estiver dentro do decreto lá direitinho, se ele for quantitativo, se ele for qualitativo, você tem que seguir as exigências lá do artigo 68 do decreto 3048, mas tem que informar, não tem jeito, tá? Então, isso é importante. Onde é que você vai atrelar isso, né? Os resultados dos seus relatórios de avaliações quantitativas. Então, eles vão mostrar isso, e isso vai ser base para construir o LTCAT, o PPP, que vai, então, sustentar essa informação, tá, pessoal? Eu estou fazendo o processo de verificação mesmo, igual eu estou falando aqui. Verifica e tem evidência, verifica e tem evidência, atrela uma coisa com a outra. Alteração no ambiente de trabalho. Revisão e atualização de documentação, isso é importante, por quê? Porque você tem que atualizar o seu PPP e o seu LTCAT, né? Então, se você teve mudanças no ambiente de trabalho, seus programas observaram que teve isso, então você tem que garantir que isso seja também evidenciado. Qual é o documento que pode garantir que teve aí mudanças no ambiente de trabalho, que você vai então, de certa forma, julgar isso lá no seu PPP, no seu LTCAT? Realizar as reuniões de análise crítica dos programas, né? A NR9 prevê isso. Você também vai ter que fazer isso com o seu PGR, fazer análise crítica para saber se houve alterações no mercado, no ambiente de trabalho e, consequentemente, trazer as mudanças e deixar isso atualizado, né? E por último, eu estou colocando aqui o relatório de avaliação quantitativa. O que é a ação necessária? Verificar se eles atendem às exigências técnicas em vigor e se os resultados das avaliações estão atualizados no sistema da empresa. Não adianta você ter um relatório, chegou agora, você não conferiu ele, se ele está atendendo a NHO, se ele está atendendo os limites de controle da NR15, isso tem que acontecer. Então essa verificação é importante. E depois, como é que você vai ter controle dessa ação? Você tem que ter as análises, as verificações internas para conferência de documentos. Você tem que cercar isso. Chegou o relatório, então você tem que olhar direitinho, ver se ele está ok, se está atendendo. Se não, você fala com a empresa que você contratou para corrigir, faça reunião, faça um relatório, acompanhamento e tenha isso evidenciado para você startar essas alterações dentro daquilo que você entende que é necessário, tá, pessoal? Então aqui os itens de verificação, existem outros, existem muitos, estou dando exemplo de alguns aqui, tá? E em cima disso nós temos aqui, nós temos itens de controle, tá, pessoal? O que são itens de controle? São indicadores numéricos que medem as dimensões da qualidade, seja a qualidade intrínseca, a questão de custo, atendimento, moral e segurança de um produto ou serviço, e se avaliar as conformidades e não conformidades, ou seja, os problemas em relação aos requisitos das partes interessadas, tá? Então o que acontece? Eu trouxe alguns aqui indicadores que nós podemos dizer assim, alguns itens de controle que vão medir aí esse atendimento, é um balizador. Por exemplo, porcentagem de atendimento à legislação previdenciária. Quantos por cento você atende hoje? Jackson, hoje eu atendo 10%, mas até 2022 eu quero atender aí mais de 50%. Então você tem que acompanhar esse crescimento. Quantos por cento do diagnóstico e do plano de ação eu estou atendendo? Estou atendendo 15%, mas eu tenho que atender no mínimo, eu tenho que atender os 100%, mas você não vai sair dos 15% para 100% de uma hora para outra. Você tem que começar a acompanhar isso, tem que ter metas para poder fazer isso, acompanhar, porque você está evoluindo, e não deixar a regressão acontecer. Percentual de notificação após envio de informações para o social. Quantas notificações vocês estão tendo? Está aumentando? Está diminuindo? Como é que está isso no radar da empresa? Está sendo gerenciado? Alguém está olhando isso?
Percentual de correções e retrabalho por deficiência ou falta de capacitação de profissionais, isso gera hora extra para a empresa, tá? Vocês viram lá, indicador também é custo, tem que olhar isso, tá? Percentual de empregados com o recolhimento de refip na empresa, isso está certo, está recolhendo a mais, está recolhendo a menos, isso diminuiu, aumentou, como é que está esse indicador aí? E o percentual de eficácia dos procedimentos, isso também é importantíssimo, o quanto que os procedimentos que vocês estabeleceram estão funcionando, quanto que ele roda na empresa, o quanto que ele está ajudando a empresa a acertar mais, o quanto que os empregados estão cumprindo mais esses padrões, esses procedimentos. Vocês viram lá que eu falei que não adianta você fazer gerenciamento se você não tem padronização, se você não tem controle, não adianta nada, tá? Então, pessoal, isso é importante para você ter aí sucesso no social. Tá? São itens importantíssimos que eu estou trazendo aqui, que vão mostrar para você que você está fazendo a coisa certa, com base e com consistência, que é o mais importante. Emissão do PPP eletrônico. Então criamos aqui um passo a passo bem básico para você entender tudo aquilo que nós falamos aqui ao longo desses 4 vídeos. Primeiro passo, estudar e conhecer a legislação previdenciária e as regras atuais do PPP. Segundo, conheça, estude as regras do novo E-Social 1.0. Capacite-se, né? Corra atrás, estude, se prepare. Terceira coisa, saiba onde estão os erros no atendimento ao novo E-Social. Faça um diagnóstico previdenciário. Tem que fazer isso. Quarta coisa, elabore um plano de ação com metas e atendimento às ações necessárias e execuíveis. Não adianta também você fazer um plano de ação que você não vai executar, fazer um plano de ação enorme que você não consegue executar. Não, faça um plano de ação execuível, que você coloque ali a ação, tenha a meta e você vai fazer aquilo acontecer. Crie procedimentos para a execução eficiente das atividades e estabeleça responsabilidades. Divida as tarefas, divida as responsabilidades dentro daquilo que a empresa precisa dividir. Aquilo que é responsabilidade do RH, aquilo que é responsabilidade do SMS fazer, aquilo que é responsabilidade do médico fazer, aquilo que é responsabilidade do gestor da empresa fazer. Então tem que ter isso, né? Elabore os seus documentos corretamente. LTCAT tem que espelhar o PPP, não tem jeito. Tem que fazer isso, atendendo às leis e regulamentos vigentes. Então daqui para frente, o que está vigorando hoje é decreto 3048. Então esquece para trás, o que já passou não adianta. Vamos daqui para frente o que vai valer. O que você tem para trás você vai corrigir, você vai manter essa situação ainda para trás no papel e outras coisas mais de coisas que já vigoraram, mas daqui para frente. Então sempre acompanhar a mudança no decreto 3048, na lei 8.213, nas instruções normativas e vai acompanhando isso e não vai deixando isso acumular, tá? Sétima coisa, crie os itens de verificação que eu falei, itens de controle para manter o gerenciamento de rotina. Eu dei exemplo de alguns aqui, vocês podem criar outros sem problema nenhum. Oitava coisa, tem um bom sistema, pessoal. Tem que ter um sistema para atender adequadamente a social. Nada de fazer planilha só de Excel na mão, documento solto. Não, tem um sistema. Esse sistema ele tem que trazer para você consistência. Tem que ter pessoas capacitadas para poder colocar informações do sistema. Tem gente que acha que só tem um sistema é suficiente, mas quem vai estar por trás do sistema? A pessoa tem conhecimento, ela está sabendo que aquela informação ela está certa, está errada, ela tinha que estar ali, não tinha que estar ali. Então isso tem que ser observado também. E a nona coisa, organize a casa e aplique o conhecimento adquirido. Faça a gestão. Então pessoal, esse é o conhecimento que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, tá? Ele ficou um pouco extenso, mas não tinha jeito. A ideia, ou seja, o objetivo desses 4 vídeos era trazer para você que trabalha com a social, você que está fazendo, você que já precisa fazer, você que está parado, não está fazendo nada, está totalmente alienado. Então use esse material, aplique esse conhecimento que você vai ver que muita coisa vai facilitar e vai ajudar você a ter êxito naquilo que você está fazendo, né? Então, recapitulando, pessoal, o primeiro pilar, capacitação. Capacitar pessoas é fundamental para minimizar erros, dar agilidade e foco no atendimento social. Segundo pilar, diagnóstico previdenciário. Enxergar os erros existentes e mudar o rumo da empresa, indo em direção ao controle. Terceiro pilar, elaboração de documentos. Sustentação, registro e evidências para a resposta imediata e convincente do atendimento legal. E o quarto pilar, gestão interna, responsabilidade e compromisso para atingir o maior nível de confiança no trabalho. Tá? Então, quando você tem gestão, você tem confiança no seu trabalho. Ele sustenta as suas informações, o seu trabalho ele está realmente sustentado porque você faz a gestão. Então, pessoal, esse é o
conteúdo que eu queria trazer para vocês, desses 4 pilares para você ter sucesso no atendimento social evento S2240. Aqui eu tenho no fechamento do meu vídeo, né, agora, essa questão aí que eu sempre fiz nos outros vídeos, né? Eu vou entregar para você o e-book com todo esse material, um compromisso, então vai ter um link aqui abaixo para você poder clicar e baixar esses slides para você estudar. Como eu falei, estude 15 minutos, tire um tempo para você aprender, invista em você, porque o investir no seu conhecimento é a melhor coisa que você pode fazer. Então vai ter um link aqui para você baixar o material gratuito, é só você baixar e pronto, tá bom? Quantas informações foram novas para você, né? Quais foram os 3 aprendizados dessa aula que você teve? Então toda aula eu sempre quis frisar isso. O que você aprendeu, o que você melhorou, o que você cresceu, alguma coisa que eu trouxe de nova para poder agregar valor para você, o que foi bom. Escreva aqui nos comentários, né? Aquele conhecimento que você quer aprender um pouco mais, coloque aqui para que eu possa saber então e ajudar você um pouco mais nessa caminhada. Qual dos 4 pilares você mais gostou de aprender? Comente aqui, né? Qual que você gostou? O primeiro, o segundo, o terceiro? Gostou dos 4? Gostei mais do último? Né? Qual o pilar que você achou mais importante e o que você deseja aprender mais sobre ele? Comente aqui, por favor. Estabeleça o seu plano de ação. Crie o seu plano de ação e tenha novos resultados. Saia da inércia, mude o rumo da sua empresa, mude o seu trabalho, faça certo, tente acertar. Você precisa acertar, né? E agora ao final eu quero deixar aí para você que quer aprender um pouco mais, que quer não apenas ficar com esse conhecimento que eu trouxe aqui, que não é um conhecimento raso, nós aprofundamos muitas coisas. Você pode acessar lá o nosso site e conhecer os treinamentos que a Especial Prev tem com foco na parte de aposentadoria especial. A Especial Prev é uma consultoria focada nisso e nós temos um treinamento lá sobre o PPP, do 0 ao avançado, para você que está trabalhando, mas quer aprender mais. Então nós temos esse treinamento lá, onde eu falo muito mais sobre o diagnóstico previdenciário, eu falo da parte da Receita Federal, eu falo também da legislação, explico muita coisa lá, detalhadamente. Falo também da questão do social, eu falo também sobre a questão da montagem do PPP, bem detalhadamente, falo da parte técnica. Então isso está lá para você. Já que se eu tenho interesse, eu quero aprender mais, então vai lá, clica no nosso site, está aqui, ó, www.especialprev.com.br. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. Você clica, você vai lá e você vai conhecer o nosso material. Ok, pessoal? E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que necessite desse conhecimento. Ajude outras pessoas, tá? Então nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.